Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Queridos irmãos e irmãs, com alegria nos encontramos mais uma vez para refletirmos juntos a palavra de Deus. Para esse momento de oração, que tem como centro os ensinamentos que o Senhor nos transmite pela sua palavra. Peça ao Espírito Santo e não deixe de refletir várias vezes a respeito dos ensinamentos que o Senhor nos transmite. Ouçamos agora com atenção o Santo Evangelho desta segunda-feira. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre as águas. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse-lhe: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Queridos irmãos e irmãs, uma das coisas mais bonitas que a gente pode aprender é ler, ouvir o Evangelho e imaginar aquilo que está sendo narrado naquele momento, naquelas palavras. Imaginemos, portanto, a cena que os discípulos assistiram naquele exato momento em que viram Jesus caminhando em direção a eles sobre as águas. É uma visão que certamente os marcou profundamente. Quantas coisas esses homens puderam contemplar. É por isso que Jesus mesmo diz que muitos antes de vocês quiseram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. É algo extraordinário. Mas mais do que isso, olhemos toda a palavra que nos foi proclamada e como é bonito nós imaginarmos também o momento em que Jesus se recolheu no alto do monte em oração. É uma coisa que nos edifica, porque em tempos em que muitas pessoas alegam ter dificuldade para rezar,
ouvir que Jesus subia ao monte e buscava um lugar tranquilo, solitário, para se colocar em oração, em comunhão com o Pai, isso faz com que nós também aprendamos a buscar momentos em nosso dia em que nós possamos, longe das distrações, entrar em comunhão com o nosso Deus. Quantas pessoas têm crescido na prática da oração? Quantas pessoas têm melhorado a sua vida porque estão rezando mais? Então, colhamos essa oportunidade para melhorar ainda mais esse importante componente da nossa vida, que é a oração. Mas, olhando com atenção a palavra de Deus, são tantos os ensinamentos que o Senhor nos oferece nessa passagem do Evangelho narrado por São Mateus, mas uma das coisas eu gostaria realmente de dar uma ênfase, que é o apelo que ele faz a Pedro e a cada um de nós, seus discípulos, a confiarmos nele. Alguns dias atrás, conversando com um querido amigo, ele me fazia notar justamente esse particular. Pedro começa a afundar quando ele desvia o olhar de Jesus e olha para aquilo que está ao seu redor. O mar agitado, a impossibilidade que ele pudesse estar ali, humanamente falando, a impossibilidade de caminhar sobre as águas. Então, se Pedro tivesse continuado a olhar para Jesus, se ele mantivesse a sua vista, a sua visão em Jesus, ele não teria começado a afundar. Ele afundou porque olhou para o entorno, olhou para toda aquela realidade e aí teve medo. Queridos irmãos e irmãs, nós temos a oportunidade de aprender nessa catequese maravilhosa que nos é oferecida, a desviar o nosso olhar dos problemas e centrar o nosso olhar em Jesus. Quantas vezes nós fazemos o contrário, agimos como Pedro e por isso vacilamos? Quantas pessoas que se perdem totalmente, perdem o sentido da própria vida porque desviam o olhar de Jesus. Jesus fala com muita clareza a Pedro que ele devia ter confiado nele. Ele diz de uma maneira muito clara: homem fraco na fé, por que duvidastes? Ao ler essa frase de Nosso Senhor Jesus Cristo, me vem muito claramente o quadro da Divina Misericórdia. Muitos de nós, graças a Deus, nutrimos essa devoção à Divina Misericórdia. O ano da misericórdia que nós vivemos há uns tempos atrás fez com que nós adentrássemos nessa dádiva especial que é a Divina Misericórdia, compreendêssemos ainda mais sobre a misericórdia. E a misericórdia, ela só é acolhida nos corações que confiam em Jesus. Uma pessoa só muda de vida quando ela passa realmente a confiar em nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes acontece que alguém começa a caminhar e de repente olha para o passado, para as atitudes erradas que teve e desanima e afunda. E não tem sequer a humildade que Pedro teve de gritar: Senhor, salva-me. Porque se tem algo também que salta aos olhos, é a humildade do apóstolo Pedro ao reconhecer naquele momento que, se Jesus não o ajudasse, ele pereceria. Senhor, salva-me. Queridos irmãos e irmãs, procuremos compreender de uma maneira muito especial aquilo que hoje a palavra de Deus nos apresenta. É bonito também, quem tem a oportunidade, quem puder, leia a primeira leitura do livro do profeta Jeremias, onde Jeremias, que está aprisionado, humilhado diante do povo de Deus e tido como aquele profeta que só anunciava coisas ruins, a ponto de que esse incômodo fez com que o humilhassem, colocando na prisão, colocando um jugo que o prendia pelo pescoço, algo de madeira semelhante ao que colocavam nos bois, né? E, no entanto, a confiança de Jeremias no Senhor não diminui, mas ele se mantém firme. É bonito ver a atitude de Jeremias em relação ao Senhor.
E aí todos escutam o falso profeta Ananias, que fica ali passando notícias que agradam o povo, profetizando só coisas boas que não vêm de Deus. A ponto que a última sentença que ele escuta é justamente aquela de Jeremias que diz: Ouve, Ananias, tu não fostes enviado pelo Senhor, e contudo fizeste esse povo confiar em mentiras. Isso diz o Senhor: Eis que te farei partir desta terra. Morrerás este ano, pois pregastes a infidelidade contra o Senhor. E naquele ano, no 7º mês, morreu o profeta Ananias. Queridos irmãos e irmãs, é consenso, graças a Deus, entre o povo de Deus, entre aqueles que praticam a religião com autenticidade, na verdade, que as palavras que nós ouvimos no Santo Evangelho, as palavras da Sagrada Escritura, elas não são fáceis. E os pregadores que pregam com autenticidade não ficam adocicando, adoçando essas mensagens para agradar as pessoas. Mas o pregador prega com fidelidade aquilo que está ali. Não tem por que mudar, não tem por que enganar o povo. Tem que realmente fazer com que o povo compreenda aquilo que o Senhor está instruindo. Então, que nessa segunda-feira nós possamos realmente abrir o coração para meditar a palavra de Deus, contemplar a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo que caminha sobre as águas. Quem, senão Deus, poderia fazer algo tão prodigioso, tão grandioso? E, no entanto, ele age com relação a Pedro como age com relação a cada um de nós, com misericórdia. E no momento em que Pedro grita, Senhor, salva-me, ele imediatamente o segura pela mão e não deixa que ele pereça. Queridos irmãos e irmãs, peçamos hoje ao Espírito Santo que aumente em nós a graça da confiança no Senhor. Lembremo-nos do quadro da Divina Misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Repitamos essa pequena jaculatória várias vezes durante o dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe, nos livre de todo mal e nos dê essa maravilhosa dádiva de crescermos cada vez mais em coisas melhores. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.